Os números comprovam, o mundo está envelhecendo. Atualmente, pessoas com mais de 50 anos representam 25% da população. Eu estou nesse grupo. Mas segundo dados oficiais, apenas 24% das pessoas entre 50 e 64 anos está economicamente ativa, com trabalho e renda formais. Nos países que já envelheceram, esse índice está acima de 67%. No Japão, por exemplo, 80% da população acima dos 50 anos está ativa. Esse aumento da população mais velha no Brasil e a dificuldade de retorno ao mercado de trabalho tem gerado movimentos de inclusão social bem interessantes. Particularmente hoje a gente vai conhecer um que eu gosto muito e que eu acompanho de perto. O Lab 60, que é o que a gente vai apresentar hoje, é um laboratório social colaborativo criado para inovar e redefinir a nossa longevidade. O projeto procura integrar pessoas e organizações de diferentes setores, idades e especialidades. O Lab 60 foi idealizado pelo Sérgio Serapião. Ele é fellow da Choca, fundador e co-líder da startup Labora e cofundador da Via Gutenberg, uma das consultorias pioneiras em sustentabilidade no Brasil. O Sérgio vai conversar sobre longevidade com a gente, sobre o profissional do futuro, sobre relações mais humanizadas no trabalho e muito mais. Ele já é curador da Virada da Virada, que acontecerá em novembro na Bienal, e ele será também um dos nossos palestrantes. Vai ser muito legal essa conversa. Conta aí, como que surgiu a ideia do Lab 60? Só para a gente começar a situar as pessoas, o que é Lab 60 e como surgiu essa ideia? Bacana. Bem, eu criei uma consultoria de sustentabilidade há 16 anos atrás. Basicamente o que eu fazia era ajudar grandes empresas a entender que assuntos socioambientais elas deviam estar vinculadas para ter uma atuação sustentável de longo prazo com impacto social. Nesse meu trabalho, o assunto envelhecimento ativo começou a surgir, né? Isso há 15 anos atrás. De cada 10 empresas que vinham falar comigo, achavam que o assunto era criança ou meio ambiente, né? Ainda hoje, esses são assuntos muito presentes no Brasil, educação, né? E ninguém falava de idoso. Até que surgiu uma empresa que tinha tudo a ver com a questão de envelhecimento, os clientes eram mais velhos, o assunto era mais velho, e daí aquele assunto surgiu na minha vida, 15 anos atrás. Já estudando os números, eu já me dei conta que assim, a gente estava de frente de uma mudança tremenda na sociedade, de mudança demográfica tremenda, e ninguém falava nesse assunto. As empresas continuavam falando que o assunto era criança, governos não tinham políticas públicas, e as grandes empresas que a gente já atuava também achavam que estavam fazendo uma maravilha, e estavam, por exemplo, a gente era super orgulhoso, só que aquilo ali era um pingo no oceano, perto da dimensão do problema. Então, tipo assim, não adianta mais a gente fazer projetos um atrás do outro, que isso não vai mudar nada. Você, numa observação pessoal, aos seus amigos, seus parentes, no seu entorno, você já observava isso? Ou isso foi só mesmo no encaminhamento da empresa? Você nunca pensou nisso? Foi engraçado, porque assim, não foi uma coisa que eu pensei em fazer, vou conceber, né? Ou vou estudar geriatria ou gerontologia e a partir disso eu tive uma grande ideia. As pessoas têm uma expectativa que a gente viu uma luz. Eu também vi. Não aconteceu, não foi assim. meio natural. De repente, quando eu me vi há 6 anos atrás, eu estava envolto de vários projetos de diversas naturezas. Os projetos de longevidade eram importantes, mas não eram os principais. Mas eu me vi tendo mais satisfação fazendo esse tipo de projeto, né? Então, assim, eu brinco que é uma causa que me encontrou, não fui eu que encontrei, né? Então, assim, de repente eu falei assim, uau, eu adoro fazer esse projeto de envelhecimento, não sei porquê. E teve um impulso inicial que foi, não, vamos criar um evento. Era só um evento, para reunir essas organizações, empresas no mesmo lugar e falar de uma agenda positiva. Né? Não vamos falar do problema, porque normalmente também quando você fala de criança e jovem é bacana, é o positivo, é o para frente, é o futuro. Quando você fala de velho, é o quê? É doença, é o governo que não tem política, tudo é a falta, né? É a depreciação. Falei, não, tem muita coisa legal acontecendo nessa agenda, eu já trabalhava há alguns anos, né? Vamos colocar no holofote o que está acontecendo de bom, o positivo de se envelhecer, e não o negativo. A primeira vez que eu entrei em contato, o que me causou muita simpatia pela coisa é assim, que você
trabalhava pessoas que tinham experiências de vida, experiências profissionais, e que elas poderiam contribuir para outras coisas, em outro movimento da vida dela. Isso. E isso... Estavam se reinventando. Se reinventando. E esse é um pedaço que eu queria que você contasse, porque eu vi ali, eu vi aqui na Turma do Bem, e aí eu queria muito que você contasse essa experiência. A gente vivia antes, muito menos anos, né? A gente vivia até os 40, 45 anos, até 1950. Né? Então, quando nossos pais nasceram, a gente vivia até os 50. Então, a vida era trifásica. A gente estudava, trabalhava e se aposentava porque ia viver 5 anos ali até morrer. A aposentadoria era realmente uma espera da morte. Curta muito, porque a morte vai chegar. Né? E se você não estiver doente, aproveite ao máximo. A vida se estendeu e a gente continua pensando assim. Ou seja, alguém se aposenta e fala assim, nossa, agora eu vou viajar, agora eu vou curtir. Assim, como é que você vai ficar viajando e curtindo uma vida de 30 anos? O caminho que se espera agora, fica quietinha, fica velhinha aí, senta aí, se aposenta. Se aposenta. O que é aposenta? Aposenta significa saia do convívio social, feche-se no seu aposento e recupera-se de uma doença. Sim, se eu te perguntasse quais são as grandes vitórias do Lab 60 desde que ele existe, aonde que você percebe que aqui a gente avançou? Acho que a grande concurso que a gente está fazendo é assim, este não é um assunto de um nicho. Claro que os médicos, os gerontólogos têm uma contribuição imensa para dar. Né? Agora, esse é um assunto de todos. E longevidade, a extensão de vida, se a gente não olhar todos para isso, a gente vai ter uma sociedade pior. Então, assim, cadê as políticas públicas para a educação ligadas à longevidade? Cadê as políticas públicas de trabalho ligadas à longevidade? Cadê as empresas que têm públicos demandando produtos e serviços em todas as categorias para pessoas mais velhas, para as demandas atuais que temos? Né? Mesmo, por exemplo, uma coisa que a gente observa é para dançar. Quantas baladas tem? Quanta balada de idoso tem? E as pessoas têm vontade de dançar. As pessoas dançam. E a gente vê muito pouco. E são nichos importantíssimos de mercado. E não precisa ir tão longe assim. Você vai num shopping center, em várias empresas que a gente vem lidando, hoje, o principal cliente já é 50 mais. Olha, essa conversa vai ter que continuar, nós vamos ter que fazer um segundo programa com o Serapião, porque essa conversa é uma delícia. A gente nem falou de trabalho. Nós nem começamos. Nós vamos continuar, vai ter mais um, tá? Prometo pra vocês. Obrigado, Serapião. Nada, obrigado, querido. Prazer.